Olá, meninos e meninas. Nós vamos ter uma videoaula sobre a proclamação da República. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora sobre os motivos que levaram o Brasil a abandonar o sistema monarquia de governo e adotar a forma republicana de governo. Então, nós já aprendemos em sala de aula que a República foi proclamada no Brasil em 1889 por dois militares principais que participaram da proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Esses dois militares, liderando o exército brasileiro, fizeram a proclamação da República em 1889. O Brasil, então, deixou de ser uma monarquia e adotou como forma de governo a República. Mas por que a República foi proclamada no Brasil? Nós vamos ver que foram três os motivos que levaram os militares brasileiros a darem fim à monarquia e implantarem no Brasil o modelo republicano de governo. Esses três motivos que levaram à proclamação da República, eles são apresentados nos livros didáticos como questão militar, questão religiosa e questão escravagista. O que seria então a questão militar? A questão militar está ligada com a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi travada no Segundo Império. Então, quando terminou a Guerra do Paraguai, o rei Dom Pedro II, ele percebeu que o exército brasileiro havia adquirido uma importância enorme, porque foi o exército brasileiro que eliminou a ameaça que os paraguaios representavam ao Brasil. Então foi graças às ações do exército durante toda a sua história do período monárquico que o território brasileiro se manteve íntegro e o exército brasileiro, pouco a pouco, ele foi ganhando importância, aumentando de tamanho e se tornando uma força política considerável dentro do Império. Quando termina a Guerra do Paraguai, o rei Dom Pedro II, então ele tenta diminuir o tamanho do exército para diminuir a influência política do exército brasileiro. Então ele toma algumas medidas, diminuindo o tamanho do exército, reformando alguns militares, colocando esses militares na aposentadoria, porque ele imaginou que, não tendo mais guerra, não seria necessário um exército grande, um exército bem equipado, um exército bem preparado, como o Brasil precisou ter durante a Guerra do Paraguai. Essa tentativa do rei Dom Pedro II em diminuir o tamanho do exército, em colocar na reforma, reformar alguns militares, aposentar alguns militares, essa tentativa do rei deixou profundamente descontente o exército brasileiro. Então a questão militar que está relacionada com a proclamação da República é essa tentativa do rei diminuir o tamanho e a importância do exército brasileiro. Esses militares, então, não aceitando essa atitude do rei, vão se colocar contra ele. E esse vai ser o argumento militar, a questão militar, que vai levar à proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Houve também uma questão religiosa. Vocês sabem que antes da proclamação da República, o Estado brasileiro e a Igreja Católica, elas estavam unidas. Então, o sacerdote católico, ele era um funcionário do governo imperial. Ele recebia o salário dele através do governo imperial. Então o governo, por manter o grupo de sacerdotes da Igreja Católica no Brasil sob o controle deles, através do assalariamento desses sacerdotes, o governo brasileiro interferia muito na Igreja Católica. O Papa, por exemplo, para nomear um bispo para o Brasil, esse bispo, para começar a trabalhar no Brasil, ele precisava ter a autorização do rei. Se o rei não autorizasse, o Papa não conseguiria nomear um bispo para o Brasil. Então, durante o período imperial, estavam ligados de uma forma muito forte a Igreja Católica e o Estado brasileiro. E aí aconteceu
algumas coisas interessantes. O Papa da época, ele queria que fosse tirado de todas as ordens religiosas católicas do Brasil os elementos maçônicos, os elementos que pertenciam à maçonaria e ao mesmo tempo faziam parte de alguma ordem religiosa católica no Brasil. Então o Papa pediu aos bispos brasileiros que todos os elementos que pertencessem à maçonaria e que estivessem dentro das ordens religiosas católicas, que eles fossem excluídos, que eles fossem tirados dessas ordens religiosas. E alguns bispos brasileiros tentaram cumprir a determinação do Papa. Porém, quando eles tentam tirar elementos que eram maçônicos da Igreja Católica Brasileira, eles vão encontrar alguns problemas sérios. Que problema? A maioria dos dirigentes do Estado brasileiro, na monarquia, eles pertenciam à maçonaria. O próprio rei, ele era maçom, ele era um homem que participava, que pertencia à maçonaria. Então, esses maçons que faziam parte do governo, eles reagiram, exigindo que Dom Pedro II impedisse que fosse cumprido no Brasil essa ordem do Papa, de eliminar das ordens religiosas os que estivessem dentro dela e que também fizessem parte da maçonaria. Então, a coroa brasileira, né, o Império Brasileiro, ele vai procurar fazer com que essa ordem do Papa não seja obedecida no Brasil. E, ao tentar fazer isso, ele cria uma crise entre o Estado brasileiro, entre a monarquia brasileira e a Igreja Católica. E esses líderes católicos brasileiros, né, eles vão criar uma situação difícil, de difícil convivência entre a monarquia e o Estado brasileiro, e essa situação, que é chamada nos livros de história de questão militar, vai ser também um dos motivos pelos quais a República vai ser proclamada no Brasil. Porque parte da população brasileira fica ao lado da Igreja Católica e não aceita, né, as decisões que o Estado brasileiro tomou contra a Igreja Católica. Outra questão que está relacionada com a proclamação da República é a questão escravagista. Todos nós sabemos que em 1888, um ano antes da proclamação da República, a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea, dando liberdade aos escravos. Quando a coroa brasileira, quando a monarquia brasileira liberta os escravos, ela fica em indisposição contra a elite agrária brasileira, principalmente os fazendeiros, que fica até no estado, na província de São Paulo, que possuíam uma quantidade enorme de escravos. E aí, de uma hora para outra, eles se veem sem poder mais usar essa mão de obra escrava. Então, eles ficam com um sentimento não muito bom em relação à monarquia brasileira. E aí, então, essas questões se juntando, a questão militar, a insatisfação dos militares, a questão religiosa, a insatisfação de parte da população brasileira contra as ações da Igreja Católica, e a questão escravagista, a insatisfação dos cafeicultores paulistas contra a libertação dos escravos, tudo isso se une, e nasce dentro dessas pessoas insatisfeitas com a monarquia o desejo de ver o Brasil caminhar para a forma republicana de governo. Porque, aliás, até esse momento da história brasileira, o Brasil é a única monarquia das Américas. Todos os outros países que conquistaram independência, a começar dos Estados Unidos, todos os países da América Espanhola, todos os países que falavam a língua espanhola ou falam a língua espanhola se tornaram independentes e adotaram como forma de governo a República. E o Brasil, dentro do continente americano, é a única monarquia. Então o Brasil vai ser o último país que adotou a República como forma de governo. Então, esses insatisfeitos com a monarquia brasileira, os militares, parte da população que estava descontente com a monarquia pelas ações dela contra a Igreja Católica, e os cafeicultores paulistas que estavam descontentes com a monarquia por ela ter libertado os escravos, todos esses interesses se unem contra a monarquia brasileira, e aí a República é proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Então a República foi proclamada, a monarquia foi extinta,
a Constituição que regia a monarquia, que era a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, ela também é extinta, e aí era necessário elaborar uma nova Constituição para o Brasil republicano. E a nova Constituição para o Brasil republicano, ela vai ser organizada, ela vai ser outorgada, ela vai ser votada, ela vai ser promulgada em 1891. Então, a República Brasileira foi proclamada em 1889 e 2 anos após a proclamação, em 1891, o Brasil ganha sua primeira Constituição republicana. Essa Constituição republicana, ela traz algumas inovações, algumas coisas importantes. Por exemplo, primeira coisa importante, ela extinguiu o poder moderador que existia na Constituição monarquista de 1824. Então, aquele poder moderador que dava ao rei poderes para interferir no legislativo e no judiciário, na Constituição de 1891, o poder moderador é extinto. Outra coisa que a Constituição de 1891 traz de importante, a segunda coisa importante, ela transformou as províncias em estados. Então, aquilo que no Império era chamado de província de Minas Gerais, na República vai ser chamado de Estado de Minas Gerais. Província de São Paulo, no Império, Estado de São Paulo, na República. Província do Paraná, no Império, Estado do Paraná, na República. Então, houve a transformação de nomenclatura. O que era província passou a ser Estado. E o Brasil adotou como forma de república a república federativa. Cada estado é um ente da federação. Então, esses entes federados, que eram 20 estados, eles se unem e formam a República Brasileira. Então, a República Brasileira, ela nasceu república federativa. Na questão eleitoral, essa Constituição de 1891, ela trouxe, por exemplo, o voto direto. O voto direto para presidente, e o presidente teria um mandato de 4 anos. E aí, então, após os 4 anos, nova eleição para presidente da República. E aí, algumas coisas importantes em relação à forma de votar e a quem teria direito de votar. Então, a eleição seria direta. Para votar, teria que ser homem, maior de 21 anos e alfabetizado. Então, na Constituição de 1891, havia 3 exigências para que uma pessoa pudesse ter o direito ao voto. Primeira exigência, tinha que ser homem. Aí não importa se fosse branco ou preto, porque a escravidão já havia sido extinta. Primeira exigência, então, teria que ser homem. Segunda exigência, teria que ter mais de 21 anos de idade. E terceira exigência, tinha que ser alfabetizado. Então, quem é que estava excluído do direito ao voto pela Constituição de 1891? Primeiro grupo excluído, as mulheres. Mulher não votava. Segundo grupo excluído, homens menores de 21 anos de idade. E terceiro grupo excluído, homens analfabetos. Então, com essa exigência da Constituição de 1891, apenas 2% da população brasileira podia votar, porque apenas 2% dos homens eram maiores de 21 anos e eram alfabetizados. Então, dessa forma, o número de eleitores era muito baixo. Apenas 2% dos homens brasileiros podiam votar. E outro detalhe, o voto era aberto, o voto não era secreto. Então, a pessoa, ao votar, ela tinha que dizer em qual candidato ela havia votado. E aí, então, depois, as pessoas que organizavam as eleições poderiam verificar em quem determinado eleitor votou. E essa situação do voto aberto, ela vai provocar umas questões muito interessantes durante essa primeira fase da República, que vai de 1889 até 1930. Essa primeira fase da República, de 1889 a 1930, ela tem algumas nomenclaturas. Ela é chamada de República Velha, República do Café com Leite, Primeira República ou República Antiga. E por conta do voto ser aberto,
nessa primeira fase da República Brasileira, vão acontecer alguns vícios políticos, por exemplo, o clientelismo, o coronelismo e o voto de cabresto, mais o curral eleitoral. Então, o que é o clientelismo? Era a troca de favores que havia entre o eleitor e o candidato. O candidato, então, prometia algum benefício ao eleitor, e se o eleitor votasse nele, ele traria ou faria esses benefícios ao eleitor. E se o eleitor não votasse nele, esse eleitor depois ele seria perseguido, porque eles fizeram um acordo e o eleitor estava obrigado a cumprir esse acordo. E como o voto não era secreto, o candidato que fizer esse acordo com o eleitor, ele depois poderia fazer a fiscalização e saber se o eleitor havia ou não votado nele. Então, o voto sendo aberto abre essa possibilidade desse vício político chamado clientelismo, a troca de favores entre o eleitor e o candidato. Outro vício político que o voto aberto provoca nessa fase da República Brasileira é o coronelismo. E o que é o coronelismo? É um fenômeno político que acontecia principalmente na zona rural. Então, determinada região era controlada por um latifundiário, por uma pessoa rica, por uma pessoa importante, por uma pessoa influente. Essa pessoa recebia o título de coronel. Ele não era militar, ele não fazia parte das Forças Armadas. Ele simplesmente recebeu esse título de coronel que veio da época do Império Brasileiro. E esse coronel, entre aspas, na sua região, era ele quem controlava a política. Ele decidia quem era que ia ser candidato e ele orientava os seus empregados, os seus trabalhadores, toda a região onde ele dominava, a votar no candidato que ele havia escolhido. E se as pessoas não votassem no candidato que ele havia escolhido, essas pessoas podiam sofrer represálias do coronel. Então, dessa forma, todos os eleitores viviam mais ou menos controlados pelo clientelismo, pelo fenômeno do clientelismo e pelo fenômeno do coronelismo. E aí, o coronel que exercia determinado poder político dentro de uma região, essa região comandada pelo coronel era o seu curral eleitoral. Então, ele tratava os eleitores da região onde ele mantinha o controle político como pessoas subservientes a ele, que deveriam votar em quem ele desejasse, que deveriam fazer o que ele desejasse. Então, ele escolhia o candidato que iria disputar as eleições e decidia que todas as pessoas que viviam sob influência dentro do território dele, que essas pessoas votassem no candidato que ele havia escolhido. Isso, então, é o fenômeno do curral eleitoral. O coronel controlando quem vota e quem se candidata a um cargo eletivo dentro de determinada região. E aí, como o eleitor ele não tinha liberdade para votar em quem ele gostaria, em quem ele desejaria, o voto dele, como era controlado ou pelo candidato ou pelo coronel, esse voto era chamado de voto de cabresto. E aí essa expressão voto de cabresto, a palavra cabresto é tirado do arreio dos animais, do cavalo. Então o cavalo, para alguém montá-lo, ele precisa ser colocado sobre um cabresto. É um equipamento que se coloca na boca do animal para o cavaleiro controlar esse animal e guiá-lo para a direita ou para a esquerda. Então, como o voto era controlado pelo coronel, controlado pelo candidato, e o eleitor não era livre para votar em quem ele gostaria de votar, o voto, então, tinha essa característica, essa nomenclatura, era voto de cabresto. Então, essas são questões importantes que nós devemos nos lembrar sobre a política brasileira durante a primeira fase da República, que vai de 1889 até 1930, quando chega ao fim a República do Café com Leite, a República Velha, a Primeira República ou a República Antiga. Então, ouçam e vejam a videoaula e guardem essas coisas na memória, porque elas são muito requisitadas, são muito exigidas nos exames vestibulares que vocês vão ter que fazer pela vida fora. Então, até a próxima videoaula.